Talvez você não perceba isso, mas você já parou para pensar que toda vez que você vai para uma aula de inglês, você assiste uma aula de inglês, você está melhorando, você está estudando, você também está criando uma grande liberdade na sua vida? E inglês é uma língua que te dá uma liberdade internacional. E não só nisso, em várias áreas da sua vida. Quando você não desiste e você continua, você ganha 5 principais liberdades que eu vou te trazer hoje aqui nesse vídeo. Depois que você assistir, você nunca mais vai olhar suas aulas de inglês da mesma forma. Isso porque eu considero que aprender inglês não é simplesmente aprender gramática, decorar regras, decorar palavras, mas tem muito mais dentro disso, que inclui mudanças, crescimentos, autoconhecimentos, principalmente se você faz isso comigo. Então, assista o vídeo até o final, porque a gente vai falar sobre essas liberdades e depois você me conta qual dessas liberdades que você mais está buscando. E aí, depois, quando eu terminar de falar sobre essas liberdades que o inglês vai te trazer, eu também vou contar algo interessante que aconteceu essa semana com uma das minhas alunas. Então, fique aqui. Bom, eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa, na sua família. Você pode perceber se esse olho aqui tá um pouco inchado hoje, mas hoje eu tinha que gravar esse vídeo de qualquer forma, já estou meio que atrasada essa semana. Mas ontem eu fui andar de bicicleta porque eu fui ao cabeleireiro. Você pode ver que meu cabelo tá um pouco mais curto, né? Cortei as pontas, dei um corte que tava meio sem graça. E aqui a gente anda muito de bicicleta na Holanda. Só que conforme a gente vai ganhando velocidade, os insetos, né, voam e um inseto entrou, pum, direto no meu olho. Então hoje eu acordei com o olho meio inchado, ontem tava todo vermelho, mas hoje dá pra ver, ó, tá um pouco ainda esquisito, mas é normal. Quem anda de bicicleta com muita velocidade geralmente usa uns óculos de proteção, mas eu não tenho esses óculos e também acho que não é necessário, acontece. Então, vamos ao assunto e aqui a gente fala sobre como aprender inglês. Não exatamente as gramáticas, os vocabulários, mas como você pode aprender a aprender e encontrar motivação para isso, para você não desistir como a maioria das pessoas fazem. E eu esqueci de me apresentar, se você é novo aqui, né, novo ou nova nesse canal, eu sou a Flora, eu moro aqui nos Países Baixos, já morei em outros países e agora eu passo o meu aprendizado que eu conheci para essas técnicas e não só as técnicas, o conhecimento humano que existe por trás dos bloqueios, as dificuldades das pessoas têm em falar. E eu gosto de aprofundar isso porque eu acredito que não é somente técnica, existe também questões que são as questões que a gente não vê, que passa para as camadas emocionais. E querendo ou não, o psicológico, o emocional, ele é mais importante do que decorar gramática, do que guardar palavras, do que memorizar cartões de memórias. Quando você percebe onde estão seus bloqueios emocionais e o que significa, né, aprender uma segunda língua, o que é falar, o que é aprender, você vai ver que vai se desbloquear muito mais esse fluxo do inglês e dos aprendizados que você quer fazer para sua vida. Então, qualquer pergunta, dúvida, sugestão, eu agradeço muitas pessoas que já me mandam algumas sugestões, que trocam ideias comigo aqui de forma particular. Não, a pessoa também não quer escrever aqui por ter suas questões, eu a respeito isso, mas se você também tem essa vontade de dar umas ideias, ter perguntas, quiser partilhar sua dificuldade, eu deixo sempre o link aqui, você pode entrar em contato comigo diretamente no meu WhatsApp, mandar uma mensagem, conversar, e estamos aqui para aprender. E eu gosto de ouvir histórias. Quanto mais histórias eu conheço, mais eu consigo melhorar o meu conteúdo, o que eu estou produzindo, o livro e PDFs. Então, não deixe de compartilhar. Mesmo que você seja uma pessoa tímida, mande uma mensagem particular que eu vou ler e vou conversar contigo, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre as 5 principais liberdades que o dinheiro vai trazer. Não é o dinheiro, que o inglês vai trazer dinheiro também, mas vamos falar sobre o que vai te trazer para a vida quando você consegue falar o inglês com fluência. Pode ser que você talvez nesse momento esteja, digamos, se você seja uma pessoa que esteja no Brasil e pense, eu vou aprender inglês porque eu vou conseguir um emprego melhor, eu tenho mais vantagens no mercado de trabalho. Essa é uma maneira mais, assim, superficial da gente olhar. É válido, mas a gente pode aprofundar isso, né? Então, em primeiro lugar, o que foi de exemplo, né? O que para mim funcionou, o inglês serviu muito bem, é a questão de estudos também, principalmente. Por exemplo, você quer concorrer a uma bolsa de estudos, você quer melhorar o seu currículo, você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado fora do Brasil, até pode ser até às vezes online, e você
quer ir para outro país e se o inglês é a língua principal. É claro que se você, por exemplo, for para um país como talvez a Alemanha, a França, Itália, pode ser que a língua ali você tenha que um pouco saber da língua local, mas em muitos lugares que você tem oportunidades, chance de fazer cursos sabendo inglês. Aqui nos Países Baixos, isso assim já é uma coisa muito mais comum. Quase todas as universidades, faculdades, eles têm os cursos em inglês. Então, é uma oportunidade para muitos estudantes internacionais. Por isso que os Países Baixos, apesar de não ser tão barato estudar aqui, tem tantos estudantes internacionais, porque os cursos são muitas das vezes em inglês. E para quem vem de fora, isso é muito mais interessante do que você aprender o idioma local, por exemplo, o francês, o holandês, o alemão, quando você já tem o inglês, que é uma língua, venhamos e convenhamos, que é uma língua mais prática de aprender, certo? Mais simples do que aprender um francês, um alemão. Então, quando você tem essa oportunidade de melhorar o seu currículo com um estudo internacional, isso te dá uma grande vantagem. E às vezes você não sabe o que vem depois dessa oportunidade. Eu conheço muitas pessoas que, quando tem essa chance de estudar fora de seu país, mesmo aqui dentro da Europa, às vezes a pessoa é jovem, às vezes a pessoa é solteira, ela acaba conhecendo alguém, acaba encontrando um trabalho que ela não estava esperando. E isso não estava planejado. Então perceba que às vezes cada movimento que a gente faz abre mais ramificações, mais oportunidades, né? Do que se você tivesse ficado ali na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, naquele lugar ali comum. Estudar inglês, para você que é jovem, pode ser que você agora não esteja vendo muito essas oportunidades na sua frente. Mas conforme você vai abrindo vem outras. É como se você fosse, né, abrindo cada vez as suas ramificações, seus contatos, seus conhecimentos, vai vendo cada vez, ampliando a sua visão de mundo. E você que talvez esteja ali na meia idade, talvez não seja tão jovem de idade, mas quer ainda melhorar o seu currículo ainda, que você quer estudar, às vezes por prazer, por lazer, isso também ajuda muito. E esses contatos, esses conhecimentos, essas pessoas que vão aparecendo na sua vida. A segunda liberdade é a liberdade financeira, exatamente, e de profissão, né? Profissional. Por quê? No Brasil, a gente sabe, né, que quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego, muitas vezes está dizendo ali inglês fluente, inglês intermediário ou avançado. E muitas vezes essa vaga nem precisaria falar inglês. Aliás, às vezes você vai ver que na prática, mesmo no dia a dia, não se usa inglês. O que que acontece? Pode ser que esta seja uma forma de criar um filtro invisível para os recrutadores. Por quê? Para eles, como tem muita gente concorrendo para uma vaga, quando as pessoas já veem, inglês avançado, inglês intermediário, a pessoa já fala, eu não tenho. Ela já não vai se candidatar. Ou pode ser que a pessoa fale, eu vou lá, eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou me candidatar. Aí eles fazem um teste. A maioria das pessoas são excluídas desse teste. Então já é entende? Uma certa maneira de peneirar os candidatos e talvez ficar um pouco mais fácil o trabalho dos recursos humanos? Pode ser. Ou pode ser eles querem pessoas que estejam mais dedicadas, pessoas que têm mais capacidade de estudar. Porque uma coisa muito interessante, eu estava conversando com uma amiga que ela é professora de inglês, ela fala que ela percebe entre os alunos dela, ela já ensina inglês há muito mais tempo, né? Ela tem mais de 10 anos de experiência, então eu gosto de conversar com ela. E ela fala, existe um padrão entre as pessoas que conseguem aprender, estudar e ter a dedicação e a rotina, a disciplina de aprender, e as pessoas que não. Geralmente as pessoas que têm mais essa facilidade de estudar alguma coisa, elas também vão estudar melhor no inglês. Então pode ser que isso também seja uma maneira para os patrões, os chefes, os que contratam, perceber que se a pessoa já teve a capacidade de aprender um idioma a um nível, né, intermediário, isso mostra que ela tem essa disponibilidade para estudar, para aprender, e que é muito importante para uma empresa buscando uma pessoa que queira desenvolver. Então pode ser isso também, um dos motivos. E aí você tendo o inglês num nível pelo menos intermediário ou fluente, você já está com a vantagem.
E, claro, como eu falei lá no na primeira liberdade, isso te traz uma liberdade de expandir o seu mercado de trabalho, porque aí você já pode trabalhar com clientes internacionais. Você pode, quem sabe, a sua empresa é uma empresa que tem filiais em outros países e tem uma vaga em outro lugar e eles podem te chamar. O meu irmão, por exemplo, ele hoje em dia mora no Canadá, até virou canadense. E na época ele estava trabalhando em São Paulo para o Citibank Group, né? Daquele grupo do Citibank, acho que não tem mais no Brasil. Se não me engano, eles iam fechar. E ele já estava no momento que ele queria sair do Brasil. E a empresa ofereceu a oportunidade de os funcionários quiserem serem transferidos para o Canadá. E ele aceitou, foi para lá, ficou, acabou ficando, e hoje em dia ele é canadense. Então você vê como que ter o inglês vai abrindo portas. Quando você tá lá numa empresa, aí surgiu uma oportunidade, você fala, poxa, se eu soubesse inglês, eu poderia ter pegado essa oportunidade. E alguém vai pegar na sua frente, né? E você tá sem liberdade, você perdeu a sua liberdade nesse momento. A terceira liberdade é a liberdade a independência, a liberdade pessoal, porque você pode viajar e ir para qualquer lugar do mundo sozinho. Com alguém é mais divertido, com um parceiro, uma parceira, um amigo, um grupo, é mais divertido. Mas se você quiser ir sozinho, sozinha, você pode ir. Porque a maioria dos países você vai encontrar, pelo menos na zona turística, na zona onde as pessoas vão visitar, alguém falando inglês. No aeroporto, nos hotéis, alguns restaurantes, vai sempre ter alguém que vai conseguir falar inglês e você vai conseguir ter essa capacidade de, pelo menos, se virar nos lugares mais importantes. É claro que hoje em dia as pessoas podem pensar, mas hoje eu tenho esses aplicativos de inteligência artificial que vai me traduzir tudo e que eu posso ter a liberdade para viajar. Bom, de certo modo, esses aplicativos até existem, mas você já pensou na parte prática de se usar eles? De realmente conversar com as pessoas, fazer as traduções, esperar o que saia no seu telefone. A outra pessoa também tem que ter o aplicativo. E é um processo muito demorado, muito longo, que até esse momento não é nada prático. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas pelo menos que eu saiba, até esse momento, não é uma coisa muito prática de se usar. Eu acho que agora me veio aqui na cabeça uma coisa. Talvez a gente esteja falando sobre o inglês, como que o inglês traz essa capacidade de você usar e ir para qualquer lugar, que o inglês é uma espécie de língua universal, né? Uma língua franca, mas por outro lado, eu também acho que existem sim idiomas, línguas que estão em extinção. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre essa questão, o inglês realmente trouxe, talvez acelerou essa extinção de muitos idiomas. Muita gente, principalmente os jovens, em algumas regiões, alguns países do mundo, talvez já não se interessem tanto em aprender seu idioma, do idioma dos seus pais, dos seus antepassados, porque eles já pensam, o inglês é a língua que eu preciso aprender para eu poder me virar no mundo todo. Sim, mas eu acho que a gente também poderia preservar as línguas, né? Aprender, quem sabe, 2, 3 línguas. Se você mora num país onde uma língua rara, é uma língua que não tem tanta gente falando, eu acho que é interessante. Principalmente se você é uma pessoa que gosta de aprender idiomas, né? Que encontra o seu prazer. Aliás, depois que você encontra o prazer em aprender inglês, que você percebe que inglês não é mais é um esforço, não é mais uma tortura, né? Que é pegar aqueles livros de gramática, fazer aqueles exercícios chatíssimos. Aí você pega o gosto em aprender e você, quem sabe, tenha interesse em aprender em outras línguas. E às vezes a língua até ali do seu país, a sua língua nativa, a nativa da região que você vive, dos seus antepassados. Porque eu acho também interessante isso, preservar línguas que podem sumir, mas e também aprender o inglês, porque você tem aí duas ferramentas. O inglês é uma facilidade, mas eu não acho que no meu ponto de vista, não iria dizer que a gente tem que eliminar todos os idiomas e todo mundo falar inglês. Acho que tem espaço para tudo. E tem espaço no nosso cérebro para aprender vários idiomas. A quarta liberdade é a liberdade de conexão. Se você fala inglês, pelo menos consegue se comunicar, você tem a capacidade de conhecer pessoas do mundo inteiro
E você pode fazer amizades, você pode namorar alguém, você pode até casar com uma pessoa de outro país, de outra cultura. Se você conhece uma pessoa, você tem amigos internacionais, você vai em países que onde essas pessoas moram, elas te dão dicas que você vai além de ser turista. Você não se torna mais um turista, você passa a ser viajante. As pessoas podem te dar dicas de restaurantes, de locais que estão fora daquela rota, daqueles monte de turistas que vão, e às vezes você não sabe, você vai no país, vai onde vai todo mundo. Claro que eu te falei, você vai encontrar pessoas que falam inglês ali, alguma coisa, mas se você conhece pessoas que moram no local e elas podem te ajudar com essas dicas, você tem essa vantagem. Sem o inglês, você não conseguiria se comunicar com essa pessoa. E essa pessoa, talvez, ali nessas, por exemplo, ela te mostra um restaurante, uma região, um lugar, certo lugar que você não é tão popular, mas as pessoas ali talvez não falem inglês. Mas se você tem uma pessoa que conhece, que te leva ali, essa pessoa pode fazer a tradução para você. Então, isso é só um exemplo de liberdade de deslocamento, de conexão que o inglês traz para você. E a última e quinta liberdade é a liberdade de expressão e de reflexão. Porque existe uma coisa, se você sabe inglês, você vai ter uma grande vantagem. Existem muitos livros, muitos conteúdos, muitos canais, muitos material que é produzido que nunca é traduzido para outro idioma. Somente sai em inglês. Ou pode ser que sejam traduzidos depois, mais tarde. Mas se você já sabe, você já pega aquilo na fonte. E se é traduzido, tem outra coisa. O material fica mais caro. Se você comprar um livro na língua original, geralmente é um pouco mais barato. Porque quando o livro é traduzido, ele é necessário que pague-se, né, o tradutor. O trabalho do tradutor tem que ser pago. Mas se você consegue ler na língua original, você já tem a possibilidade de comprar o livro mais cedo, assim que é lançado, e ainda pagar o preço original do livro. E se você pensar bem, né, conteúdos, podcasts, questões de livros, filmes, culturas que simplesmente não são traduzidos. Então você tem a capacidade, você tem essa liberdade de ter a sua própria opinião, de ter suas próprias reflexões, acessando o conteúdo que a maioria das pessoas no seu país, na sua vizinhança, do seu núcleo ali de amigos conhecidos, a sua bolha, elas não têm esse contato, porque elas não conseguem entender ou não conseguem ler, ter acesso a esse material. E dentro disso, eu acho que também e eu acrescentaria nessa liberdade, é que a liberdade de você também se autoconhecer. É claro que ter acesso a esse material pode te trazer um benefício, mas eu acho que, principalmente se você faz comigo, a liberdade de autoconhecimento é grande, porque, como eu disse no início, muitas vezes os nossos bloqueios, os nossos medos, não tem a ver com o inglês em si, mas tem a ver com a nossa história de vida. Por que é tão difícil aprender? O que é aprendizado, né? Por que o aprendizado pode ser tão, assim, difícil, complicado? Pode ser que talvez, porque quando você aprende alguma coisa nova, você precisa aceitar uma mudança de mundo. Todas aquelas ideias que você tinha no passado, que você conhecia, você vai ter que questionar, e talvez aquilo já não tenha mais sentido para você. Então você talvez tenha um pouco medo de perder isso, né? E outra coisa, o que é a fala? Por que tanta gente consegue entender, ler, mas na hora de falar ela não consegue verbalizar o que ela tem para falar? O que significa fala para você, né? Verbalizar as palavras, os sentimentos, se expressar. Cada um tem a sua questão, cada um tem seu trauma, seu medo. Tem as pessoas que têm timidez, tem pessoas que têm dificuldade de falar em público. Então, ter todas essas questões, elas simplesmente, na hora de você ter esse desafio de falar inglês, elas vêm ali, se afloram, né? Vêm à superfície. E aí é quando você se atrapalha. E você acha que você precisa estudar mais, pegar mais livro de gramática, pegar mais aula, fazer mais exercícios, decorar mais palavras, mas a resposta não está aí. Dessas 5 liberdades aqui, principais, né, que a gente pode, assim, se aprofundar mais, mas aqui eu vou deixar, assim, mais resumido para você começar a pensar, né? O que faz você desistir? Você tem uma vontade, tem, assim, motivações profundas que te levam a estudar inglês?
Ou você tá com uma motivação que todo mundo tem, eu vou estudar inglês porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero viajar sem intérprete, quero assistir televisão, filme sem legenda. O que tá realmente por baixo dessa necessidade? E se você tá realmente querendo falar, o que é que tá te bloqueando? Me diga aqui embaixo nos comentários qual é o seu caso, qual é a sua liberdade que você mais busca e por que você ainda não conseguiu. Agora deixa eu falar, agora depois da vinheta eu vou te contar um caos que aconteceu essa semana. Você sabe que eu tô sempre aqui trazendo nesse canal, né, a ideia de que a gente precisa olhar o que tá por trás dos bloqueios que a gente tem, né? Eu sempre repito, não é sobre memorizar gramática, memorizar palavras, decorar verbos, é mais o que eu gosto de trazer, né, principalmente quando eu eu ensino aos meus alunos, é sobre a questão do que significa esses bloqueios, o que estão nos impedindo, o que está por trás desses medos, e vamos trabalhar com as causas. Então, nessa semana eu estava com uma aluna e eu falei com ela que eu estava lendo um livro aqui e eu trouxe uma reflexão sobre pessoas que vão para outros países e começam a aprender um segundo idioma, né? E às vezes, como a gente tem uma dificuldade em aceitar o nosso próprio idioma materno e como isso pode afetar o desenvolvimento do segundo idioma que a gente quer aprender. Porque o nosso primeiro idioma é o idioma que a gente está conectado com as nossas raízes, com os nossos ancestrais, com as nossas famílias, com nossa história. É de lá que a gente vem. E se a gente não tem uma conexão muito boa, uma relação muito boa com as nossas raízes, isso com certeza vai afetar a nossa relação com o nosso segundo idioma. E eu estava mencionando isso para ela. Ela vai saber, quando ela assistir esse vídeo, vai saber que eu tô falando dela, mas eu não vou botar o nome da pessoa aqui, que ela não pediu permissão, mas eu só tô contando o caso. E ela vai saber que eu tô falando dela. É uma querida que tá nesse processo e tá melhorando. Tá indo aos pouquinhos, mas tá no seu processo. E ela falou o seguinte, a gente tava falando sobre a pronúncia do R, né, em alemão, em inglês, desculpa, porque no português a gente fala carro, né, rato. No inglês não, o R é mais R, mais um R mais puxado. E aí ela falou o seguinte, ela tava com dificuldade de pronunciar o R em inglês. E ela falou assim, nossa, você falou isso antes e agora eu tô pensando. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, e lá as pessoas falam, né, porta, aquele R puxado. E eu sempre me recusei a falar assim. Eu sempre evitei, eu queria falar o R como as pessoas falam na capital. E agora eu tenho uma dificuldade, agora eu tô percebendo a dificuldade que eu tenho em pronunciar esse R. Falei, nossa, que realmente interessante, né? É claro que isso é um detalhe, mas você vê como que as coisas são muito mais profundas, vão muito mais longe do que parece aqui na aparência. A gente acha que é só pegar livro, gramática, gramática, gramática. Não, tem algo a mais. Mesmo as pessoas que vão para outros países, né, para morar fora, e aí as pessoas têm essa questão, essa dificuldade de aprender o idioma, e às vezes a gente pensa, né, quando você saiu do Brasil, você saiu fugindo do quê? Aliás, de quem, né? É para refletir. E eu também quero adicionar aqui que por que é bom, é importante que você aprenda inglês enquanto assim mais rápido possível. Você pode até ouvir histórias de pessoas que saíram do Brasil assim aos trancos e barrancos, foi lá sem visto, sem trabalho, ele vai se virando, vai conseguindo trabalho. Só que acontece, essas pessoas, elas limitam a sua vida lá fora. Se você vai com o inglês, pelo menos o inglês fluente que você vai desenvolver, você tem a liberdade financeira, né? Sim, existe muitas pessoas, muitos brasileiros, nos Estados Unidos principalmente, que vão para lá sem saber falar inglês. Passam anos lá, vão para Inglaterra, países que falam inglês e nunca aprendem. Mas e aí? Vão ficar trabalhando em restaurantes, limpezas, o resto da vida? Você não quer desenvolver, você não quer crescer, você não quer ter uma liberdade, tempo livre para aproveitar? Que emprego nessas condições existe, mas você não merece mais, não merece ter uma vida melhor do que ficar correndo de limpeza em limpeza, restaurante em restaurante, o resto da vida? Então, se você tá nessa situação,
Pense no que está te travando, principalmente na parte que você tem relacionamento em relação à sua família, em relação às suas origens, à sua língua materna. E se você não conseguir ver isso, já sabe, né? Aqui embaixo estão os meus contatos. Venha bater um papo. Quero ouvir a sua história. Quanto mais histórias eu tenho, mais me ajuda a produzir conteúdo. Tá bem? Espero que você goste desse conteúdo, tenha gostado desse vídeo. Dê o like, deixa algum comentário e a gente se vê no próximo. Tchau!